Boa tarde. Hoje eu quero falar com você a respeito de circuncisão. É um assunto que me chama muita atenção. E geralmente eu não fico muito satisfeita só com o que eu estou lendo ali. Eu sempre peço para o Espírito Santo me revelar o que ele tem para falar a respeito de certos assuntos que eu não domino. É uma fimose, né? Que no caso o povo tinha, e aí teria que ser feito uma cirurgia. Interessante porque eu acho que o material era pedra, que a circuncisão era feita, e eu fui dar uma olhadinha para ver biologicamente o que significava circuncisão. Sobre circuncisão, o povo vivia sem higiene. Eu não vou falar porquinho, porque parece que as pessoas não gostam muito que eu fale porquinho. Eles eram meio sem higiene. Sem higiene acho que ofende menos, entendeu? E pela falta de água, os estudiosos disseram assim que a circuncisão feita, ela viria a evitar doenças sexualmente transmissíveis. Assim as mulheres ficariam mais fortes, o seu útero seria mais saudável, tanto que as mulheres hebreias, quando nós estivermos estudando um pouquinho mais adiante, você vai ver que o faraó fala assim, nossa, as hebreias são super fortes para terem filhos. Eu acho que sou meio hebreia, porque eu fui forte para ter filho. Porque hoje a mulherada anda tão fraca. Ah, meu pai. Enfim. Então, biologicamente era isso. Era para proteger o corpo e a saúde do povo. E todos os estudos que eu fui estudar e dar uma olhada sobre isso, realmente é isso. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Tá? Ela representa um sinal entre Deus e Israel. Então eu vou estar lendo Gênesis 17, do versículo 9 em diante, que diz assim, e disse ainda Deus a Abraão, tu, pois, guardarás a minha aliança, tua e a tua descendência depois de ti nas gerações. Esta será a minha aliança, que guardarão entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidareis, pois, a carne do vosso prepúcio, pênis, tá? E esse será por sinal da aliança entre mim e vós. Da idade de 8 dias será circuncidado. Todo varão entre vós, por suas gerações, o nascido em casas, o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, deve ser circuncidado, nascido na sua casa e comprado por teu dinheiro, e estará minha aliança em vossa carne, por aliança perpétua. E o varão incircunciso que não tiver circuncidado a carne do seu prepúcio, tal pessoa será extirpada do seu povo, pois violou a minha aliança. Eu lembro que quando comecei a namorar meu esposo, eu sou meio Ruth, né? Porque eu fui para o Deus da minha sogra. O seu Deus será o meu Deus. E eu saí do catolicismo para entrar numa igreja. Não porque o catolicismo estivesse me incomodando, não. É que eu não estava recebendo aquilo que eu queria, eu era muito esfomeada da palavra. E aí, o que acontece? Por eu estar muito esfomeada da palavra, do que eu queria receber, eu fui receber com quem lia a Bíblia. Porque eu já estava lendo Bíblia sozinha. E aonde eu estava, eu não tinha alimento. Então eu fui ficar com o povo de uma igreja. E nessa aula, foi muito bom. Eu, inclusive, fiquei muitos anos lá, depois eu troquei de denominação. Nessa aula era um professor que estava falando sobre circuncisão e ele ficou muito assim tímido para falar sobre circuncisão. Interessante aquele professor. Ele devia ter sido mais claro, porque daí eu não entendi muito bem a aula, né? Porque eu não sabia bem o que era a coisa. Até ele chegar no âmbito que era como fosse uma cirurgia de fimose no pênis do homem, ele demorou um pouco, porque ele não podia falar muito o que estava acontecendo, patati patatá. Sabe como é que é, né? Aquele farisaísmo. Mas enfim. O religioso, ele complica um pouco as coisas, né? O que acontece? Eu fiquei sem muito entender e até ontem, antes de ontem, eu fiquei pensando sobre o caso. O que estava acontecendo? E aí eu fui ler que esse corte na carne tinha um significado.
era a corrupção do pecado na vida sexual do povo. Então a santificação da vida foi pelo órgão sexual. Simbolicamente falando, isso vai falar em Deuteronômio, Levítico, Jeremias, Ezequiel, vão falar muito sobre isso, tá? Porque vocês vão estar lendo alguns textos. Eu estou falando já diretamente para o pessoal que lê a Bíblia comigo, mas se você está comigo aqui no canal é porque você tem alguma coisa com Deus, né? Porque senão você não estaria aqui me ouvindo. Porque eu também não sou nenhuma artista, né? Então o que acontece? E eu fui dar uma olhada. E nunca fiquei muito satisfeita com a história da circuncisão. Ah, porque o povo precisava ser, porque tinha uma aliança, porque eles tinham que fazer isso, porque eles tinham que fazer aquilo. Tá, mas e aí? Eu queria saber, espiritualmente, o que Deus estava falando. Porque o Senhor não vai falar para pessoas carnais no espírito, mas como eu me julgo espiritual, eu quero que Deus fale comigo espiritualmente. Então eu não me contento um pouco. E a circuncisão espiritual é da mesma forma, com um corte na natureza carnal. O descrito em Colossenses 2,11, que diz assim, no qual também estáis circuncidados, na circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo, dos pecados da carne pela circuncisão, sim, de Cristo na cruz. Eu fiquei pensando um pouquinho mais sobre circuncisão, aí eu fui em Romanos capítulo 2, versículo 28, que diz assim, porque não é o judeu que é exteriormente, nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. Aqui que Paulo está falando. Paulo está falando com o povo judeu. Havia uma discussão forte sobre isso. Porque tinha que circuncidar, porque não tinha, né, depois da vinda do Senhor Jesus. E ele fala assim, não, mas agora a circuncisão é do coração, não da letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. E em Efésios 3,3 assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Ainda assim, a minha cabeça roda a respeito de circuncisão. Porque em tudo, segundo eu estudei, até nas tendas que eles usavam, nas areias, nos tabernáculos, até o prego que eles colocavam no chão havia um significado espiritual. Então tem que ter um significado muito mais forte sobre a circuncisão, principalmente no Velho Testamento. E ao estudar, eu entendi. E eu fiquei muito feliz. Eu queria repartir com você, porque você aqui está sendo a minha fonte de inspiração. Porque Deus tem que falar comigo e eu tenho que falar com vocês, né? Ai, que lindo esse meu Deus. Se você não ama Deus dessa maneira, você tem que aprender a amar. Porque Deus é tudo, viu? Tem mulher que chora. 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 E eu penso que é lágrimas de crocodilo, né? Você sabe que lágrimas de crocodilo, acho tão interessante. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso. O crocodilo chora quando ele está mastigando a vítima. Ó! Eu lá que quero ter lágrimas de crocodilo, eu quero ter mais lágrimas é para Deus. E o que acontece? Eu precisava entender isso. E o Senhor me falou comigo. Logo em seguida dessas coisas que estarão acontecendo, vai entrar Sodoma e Gomorra. E Deus como ama, como tem um cuidado muito grande com o seu povo. E ele sabia que viriam pessoas em Sodoma e Gomorra que ligariam seus canais a cabo para assistir filmes de sexo. Que teriam mulheres... Ó em Sodoma e Gomorra como era. As mulheres pegavam seus WhatsApps e ficavam mandando mensagem só num grupo de mulheres fechado. Fotos de homem pelado aqui, homem pelado ali. E Deus estava meio irritado com isso. Porque, afinal de contas, vamos falar aqui comigo. Da onde que mulher se excita com homem pelado? É porque a mulher ela quer sempre ser igual ao homem, sabe? Então, como o homem vê mulher nua, estou falando de homem natural. Porque o espiritual já tem a sua.
Como homens carnais vão ver outras mulheres, o que acontece? A mulher fala, ah, não, sou igual ao homem. Ah, eu sou homem também. Ó, Senhor. Aí vão achando que estão fazendo bonito. Isso desagrada o coração de Deus, porque Deus não nos fez para isso. E mulher se excita com toque, não com o visual. O visual é homem. Aí, Ana, hello, é homem. Mulher não precisa desse tipo de coisa. Mas a coisa tá tão fora da casinha lá em Sodoma que a mulherada já tava assim, com esse tipo de WhatsApp. Pensa, que perca de tempo. Até conheci uma mulher que saiu de um WhatsApp desse, ela é falada até hoje. Não sei se na carne ou fora da carne. Tinham homens e mulheres que gostavam de muita prostituição em Sodoma e Gomorra. Que se satisfaziam com tantas coisas erradas. Já estavam querendo até... Deus já sabia o que ia acontecer, que eles iam até querer ter relações sexuais com anjos. E Deus fez uma profilaxia com uma simbolização espiritual. Um mover seu. Essa circuncisão era para marcar o povo dele. Esse aqui é meu povo. Eu quero meu povo marcado. Tipo gado, tá entendendo? Meu povo vai ser marcado. Era a única explicação que ele tinha para falar com o povo carnal. Eu achei o máximo isso. Porque ele vem falando com o povo carnal, então ele só pode circuncidar a pessoa no carnal. E ele só poderia falar no espiritual quando o Espírito Santo estivesse agindo aqui em toda a carne. Aquele que é nascido do Espírito, ele é selado. E o Espírito Santo mostra o que é certo e o que é errado. Não é necessário que ninguém venha falar para mim o que é errado e o que é certo. Ó, não faça isso. Você está errado. E se eu tenho o Espírito Santo vai me mostrar o que é certo e errado. Mas naquela época Deus falou assim, ó, eu já sei como é que vai ser lá em Sodoma e Gomorra, já sei, e eu quero meu povo diferenciado. Então manda todo mundo, eu quero todo mundo circunciso, explicando esse corte na carne. Só que hoje a circuncisão foi feita na cruz. Jesus me circuncisou no corpo dele. Oh, glórias a Deus. E esse corte foi me fazendo morrer com ele. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Eu dizer que Jesus morreu naquela cruz é muito lindo. Ai, Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Oh, glórias! Oh, glórias! Quantas vezes eu disse isso? Quantas e quantas vezes eu disse isso? Outra coisa é eu estar incluída nessa morte. E o coração novo, que já vem falando desde Ezequiel, que ele te daria um coração novo, que ele tiraria o coração de pedra e colocaria com um coração de carne, já era uma profecia da cruz do Calvário. A cruz, ela vem como o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E o cuidado é em Cristo Jesus. Quando eu creio nesse batismo da cruz, que eu morri em Cristo e agora não sou mais eu que vivo, Gálatas 2:20 diz, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo nessa carne agora é pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nossa circuncisão espiritual aconteceu na morte da cruz. Na sua morte, no sepultamento e na ressurreição com ele. Porque eu não só morri com ele, mas eu ressurgi para uma nova vida. Coisa linda isso! Então eu não tenho mais como participar de certas coisas. Eu não tenho mais prazer em muitas coisas que antes até eram engraçadas e não faziam efeito nenhum. Quando nós nascemos do Espírito, nós não conseguimos mais ser iguais. É circuncisão de coração. É a marca do Espírito Santo em nós. Oh, aleluia. É o Espírito Santo. Essas mulheres
frutas, mulher que só fala palavrão. Cara, ó, lá vai eu com minhas caras e boca, mas cara, que coisa feia, hein? Mulher falando palavrão. Meu pai, tudo isso tem que acabar quando você nasce do Espírito. Porque não combina, não combina, não dá mais pra andar junto com certas coisas. Vai entrar um programa agora aí na TV, que o nome dele é Big Brother. Se eu disser que não assisti, eu tô mentindo. Já assisti algumas coisas sobre Big Brother. Não me afetou minha vida em nada. Mas uma coisa me chamou muita atenção nesse programa, e eu quero deixar isso aqui pra você. Ai, uma pastora falando de Big Brother. Ai, não vem com as tuas bobagens religiosas pro meu lado, beleza? Nessa casa existe uma câmera. O que mais me impressiona é que todo mundo sabe que tem câmera lá. E eles esquecem da câmera. E começa uma coisarada na igreja, naquela casa, uma fofocarada, uma coisarada, uma brigarada. Sexo rola solto e a câmera ligada. E o mundo vendo. Brasil inteiro olhando. Como que é a vida com Deus? O Espírito Santo, a nossa câmera. E Ele está ali. E nós muitas vezes esquecemos. E vamos agindo conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, conforme a nossa necessidade. Nós já fomos circuncidadas no coração. Aquela marca da circuncisão, Deus me mostrou. Ah, como Deus é bom. Que era o cuidado de Deus com o seu povo. E esse cuidado foi muito maior na graça. Porque viver na graça, gente, na dispensação da graça, porque existem as dispensações, a dispensação da graça para mim é mais preocupante, perigosa, difícil muitas vezes, porque nós esquecemos que é o Espírito Santo que tem que dominar. Nós esquecemos que é o Espírito Santo que tem que reger. E nós começamos a viver na nossa vontade. Que nós possamos ser mulheres mais sensíveis ao Espírito Santo. Porque o Pentecostes já aconteceu. O Espírito Santo já está aqui para habitar em minha vida. E eu tenho um tio, que é uma graça que eu amo. Não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização para ele. Eu falei, tio amado, como eu te amo. Você tem que ter o evangelho na tua vida. Você tem que deixar Jesus habitar em você. Ele olhou para mim e falou, minha filha, não cabe. E eu fiquei pensando, não cabe o quê? Não cabia. Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Na física. E eu entendi o que ele estava falando depois. Não são 2 cachorros que estão brigando dentro de mim. Ah, que miserica essa explicação. 2 cachorros brigando dentro de mim. Primeiro que meus cachorros estão aqui tranquilos, não estão nem brigando. Ah, meu pai. E é um cachorro preto e um cachorro branco. Nossa! Isso é racismo. Miserica. O que tem que ter dentro de mim é o Espírito Santo só tomando a minha vida e transformando a minha vida. Deu para captar a mensagem de hoje? Deus tem um cuidado muito grande com a nossa vida. E Ele nos deixa, desde o Velho Testamento, a sua marca. A circuncisão era a marca do Senhor na vida daquele povo. E hoje, a marca dele foi deixada naquele Calvário, há 2000 anos e 18 atrás. Creia e receba agora essa vida em você. Viva diferente. Seja diferente. Ande na contramão do mundo. Tem muitas pessoas agora que estão morrendo no mar e os bombeiros estão avisando, não vá que você vai morrer. E eles vão. Não é da beira do precipício. Se cuida. Deixa Deus usar a tua vida. Eu não sou melhor que você, viu? Eu sou um ser humano normal. Não sou melhor que ninguém.
Mas se o Espírito Santo quiser me usar, ele vai usar. Aí depende de eu deixar e você deixar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.